eu te convido a vir aqui ao coração da África. Passaremos um pouquinho por Congo, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi e nós conheceremos uma pessoa muito especial que teve grande influência nestes países e em outros também. Bem, Suzy está conosco para conversar sobre o pastor Kitia Malimbunku. Não saia daí, você tem algo muito importante para saber sobre o Senhor e sobre a África. O programa Os Gideões já começou. Bem, aqui estamos para conversar a respeito da África, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo ali na África e como Deus tem usado este ministério, o Ministério 24 Horas Diante do Senhor, os Gideões, para abençoar aquele continente, para abençoar aquelas nações. Suzy, tão bom estarmos juntas? Com certeza. Tão bom porque nós duas estivemos ali na África em 2011. Depois você retornou em 2013. E agora eu pude ir com o pastor Kaiser, 2014. E é um continente, são nações que apaixonam, né? Com certeza. Quem vai Todas as vezes que a gente teve o privilégio de pisar aquele lugar, nós fomos tremendamente abençoadas. E nós temos certeza que nós deixamos uma bênção muito grande naquele continente, naqueles países onde estivemos. Sim, é verdade. E por que nós estivemos ali na África? Primeiro, a Suzy foi morar lá junto com o pastor Kaiser, vocês foram aprender o inglês. E o que aconteceu? Conta pra gente, bem curtinho, como você chegou a conhecer o pastor Kitia. Bom, essa é uma linda história. Nós estávamos morando lá na África do Sul e tendo aulas de inglês em uma escola comum, né, da cidade de Durban, uma cidade muito linda, uma cidade na beira da praia, uma cidade marcada por tantas situações diferentes relacionadas ao apartheid e aos grandes conflitos que existiram ali naquele país. Mas nessa escola de inglês, nós tivemos a oportunidade de ter os nossos primeiros contatos, então nós formamos os nossos primeiros amigos ali. Tínhamos colegas que eram de países muito diferentes, da Líbia, da Turquia, do Panamá, colegas de vários lugares do mundo inteiro. E nós conhecemos então um refugiado congolês que estava ali, chamava Badamo. Ele estava ali para aprender um pouquinho o inglês também. O refugiado na África do Sul sofre muito porque ele não tem a oportunidade de trabalho como a maioria das pessoas tem. O governo ele restringe, né, o trabalho para que outras pessoas não venham dos seus países aos montes para procurarem trabalho ali na África do Sul. Então, o refugiado ele pode ser um flanelinha, ele pode vigiar carros na rua, ele pode pintar uma casa, mas normalmente quem vai dar uma casa para alguém que passou na rua falando, oh, eu pinto casa, né? Seriam subempregos, né, Suzy? Subempregos. Mas com o contato com o Badamo, nós começamos então a conhecer refugiados que tinham vindo do Congo. E ele nos levou a um grupo de refugiados cristãos. E nós começamos então a discipular essas pessoas, porque eles não tinham muito acesso a igrejas. Lá na África do Sul, existem igrejas diferentes. Então, normalmente os indianos, a cidade onde eu morava, tem uma das maiores concentrações de indianos fora da Índia do mundo. Então, a população de indianos lá é muito grande. Eles foram contratados como uma mão de obra mais barata na época das grandes fazendas, né, dos holandeses, dos ingleses ali naquele país. E então os indianos eles têm as igrejas deles, mas aí normalmente frequentam indianos.
Os brancos têm as igrejas de brancos, os negros têm as igrejas, mas o nativo sul-africano, o negro sul-africano, ele não gosta da presença e do contato com os nativos de outros países, como Congo, como Moçambique, Zimbábue. E na época que nós estivemos lá, estava acabando, o governo estava colocando panos quentes num movimento chamado xenofobia, que era um movimento dos nativos da África do Sul matando refugiados de outros países. Suzy, só uma partezinha. A gente vê que continua esse atrito, etnias e etnias, nações na África ainda, né? Infelizmente, né? É por isso que nós, como cristãos, nós precisamos de viver a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho se resume numa palavra: amor. Né? Quando a gente ama, o Senhor Jesus falou, né? Nisso vocês vão conhecer que vocês são as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Se vocês frequentarem uma igreja evangélica. Não. Se vocês usarem roupas decentes. Não. Nós seríamos conhecidos se nós amássemos uns aos outros. Eu acho que essa tem que ser a marca, né, do cristão: a aceitação, a misericórdia, a compaixão, o amor. E lá na África do Sul, então, esse grupinho que nós conhecemos, eles alugavam algumas horas de uma outra igreja para se reunir. E nós começamos a discipulá-los então na nossa casa. Depois de um tempo que nós estávamos discipulando algumas pessoas, o pastor Kitia veio para a África do Sul. Ele foi morar lá porque ele estava doente e ele tentou tratamento. Infelizmente, lá na República do Congo, os hospitais, as clínicas, o acesso, né, ao tratamento médico, à saúde é muito difícil. Então, uma pessoa que tem às vezes uma malária mais severa está quase que condenada à morte, né? E uma coisa interessante também, Suzy, nós conhecemos lá em Lumumbashi, na República do Congo, Democrática do Congo, conhecemos o Davi, que era um estudante de medicina, e conversando com ele, nós lhe perguntamos: então, você vai fazer uma especialização, quer fazer? Ele disse: olha, não tem jeito. Aqui no Congo, os médicos têm de fazer só o curso acadêmico e se alguém se especializar, certamente não vai retornar ao país, porque nós não temos hospitais preparados, um hospital com aparelhos para exercer a cardiologia, a neurologia. Então, quem fazia uma especialidade não voltava para o Congo. Que coisa, né? Então, é bem simples, a medicina é a mais básica. Pois é, né? Por isso o pastor Kitia foi para a África do Sul. Mas só que as pessoas chegam ali, elas não têm dinheiro para tratamento, o acesso a uma saúde pública para quem é de fora é negado. Então eles vão com muita esperança que não é correspondida. E existe uma porta que a gente pode bater e sempre vai se abrir, a porta do céu. Aleluia! E quando a gente dobra os joelhos e a gente fala com Deus, Ele sempre atende. Então começamos a orar pelo pastor Kitia. Lá na nossa casa, o Kaiser começou a discipulá-lo e nós começamos então a divulgar para esse grupo de discipulado, né, essa visão de oração 24 horas, a importância, a certeza das respostas vindas de Deus. E o grupo começou a crescer muito e em agosto de 2010 nós conseguimos então alugar um local que se transformou, né, numa igreja mesmo, onde o grupo começou a se reunir, a igreja começou a crescer, então a igreja foi plantada ali na África do Sul. E o pastor Kitia então começou a ajudar o pastor Munga, que está lá até hoje dirigindo essa igreja de congoleses ali em Durban. E era muito bonitinho o pastor Kitia, porque ele veio, a princípio ele chegou sem a esposinha dele e a gente ia falando com ele, né, ia pregando, ele fechando o olho e dormia. Toda hora o pastor Kitia dormia. Mas ele foi absorvendo. Principalmente depois que comem. Ele foi absorvendo a visão, foi amando isso. E passados mais ou menos um ano, aproximadamente um ano que ele estava ali,
nós tivemos de Deus a direção de mandá-lo de volta para o Congo. E aí, quando ele foi de volta para o Congo, já bem melhor de saúde, né, já com a família, Deus providenciou de uma maneira maravilhosa os recursos para que nós pudéssemos pagar a volta dele, o retorno dele para aquele país, para o seu país de origem. E ele já voltou com a bandeira dos Gideões. E Deus usou o pastor Kittia de uma maneira maravilhosa ali no Congo. Que lindo! Bem, talvez você esteja com vontade de saber quem é esse pastor Kittia, quem é este homem. Então, nós vamos passar para você aí um vídeo que você vai assistir do pastor Kittia, quando esteve aqui conosco, quando nós estivemos com ele lá no Congo, no seu país. Então, você vai conhecer o pastor Kittia Malembunku. Vamos lá, assista comigo. Eu estou muito agradecido e feliz. Eu recebi a equipe de missionários do Brasil quando eles vieram ao Congo, especificamente em Kalemi, por 10 dias. Foram dias maravilhosos, dias de bênçãos extraordinárias. Eles são muito alegres e realizaram seu trabalho com muita felicidade. Foi tudo muito bem feito. Nós criamos e consagramos novas torres, novos gideões de oração e gideões mirins. Os seminários para líderes e pastores foram maravilhosos. Esses 10 dias foram muito abençoados em Kalemi, no Congo. Nós gostamos muito da visita de vocês e oramos para que esta equipe volte mais e mais vezes para nos ajudar espiritualmente. As pessoas estão sendo abençoadas. As mulheres, os jovens. O trabalho foi muito bem feito. Eu vou ficando por aqui e quero agradecer ao pastor Alex com a equipe que ele trouxe e também à pastora Suzy. Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Pastor Kittia Malembunku, um homem de fé e garra, chegou à África do Sul por causa de uma doença que enfrentava. Na época, Suzy Vasconcelos e a família moravam lá e acabaram se encontrando. Através de Suzy e família, o pastor conheceu o trabalho realizado pelo Ministério Os Gideões. E ao voltar ao Congo, país onde morava, não perdeu tempo e colocou em prática o que havia aprendido. Ele se dedicou arduamente para implantar o ministério no país. Em busca de mais conhecimento, em 2012 veio ao Brasil para o primeiro Congresso Internacional dos Gideões da Adoração. O evento teve como tema Adornando a Noiva para as Bodas. Em maio deste ano, o pastor Kittia partiu para a eternidade, mas o legado por ele deixado continua gerando frutos e bênçãos no Congo. A pastora Ângela Valadão esteve no país para dar continuidade ao trabalho de Kittia. Em apenas 4 anos, foram implantadas 92 torres de oração. As crianças também contam com os cuidados do ministério e são muito disciplinadas. Além dos ensinamentos bíblicos, diversão não falta entre a garotada.
Nada melhor do que um coral de crianças para encher os corações de alegria e deixar na memória o bom trabalho desenvolvido pelo pastor Kitia de como servir a Deus.